Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Prosa. Nós estamos aqui com o nosso episódio de número 47. É muito bom ter você por aqui mais uma vez. Já quero te deixar aí um convite a maratonar os nossos episódios no Spotify. No Spotify você vai nos encontrar também como Pod Prosa. Então procura lá, nós temos vários episódios. Maratone todos os episódios, comente, compartilhe. Estamos no YouTube e também no Instagram. No Instagram nós estamos como @podprosa.pp. Nos siga lá para ficar aí antenado sobre os próximos episódios, sobre o que está acontecendo no mundo Podprosa. E para este episódio, nós temos aqui a honra de receber o Eugênio Levi. Eu vou deixar com que ele se apresente, mas seja muito bem-vindo, Eugênio. Graças a Deus nós estamos conseguindo aqui ter essa prosa. O Eugênio tem algo assim especial, porque a gente está aí neste bate-bola aí, vamos dizer, tem 6 meses. uns 6 meses, né? Conheci ele pelo LinkedIn. LinkedIn é uma ótima rede profissional aí. Nós temos muitos bons profissionais nesta rede e você pode ser o próximo a estar aqui conosco. Eugênio, seja muito bem-vindo. Um prazer. E aí, como é que tá as coisas? A gente trabalhando, né? Muito. A área industrial não para, né? O Brasil é um celeiro muito grande na área industrial, principalmente no setor de mineração, setor de siderurgia, celulose, né? Tem a área portuária também, então, assim, a gente não para. Ora a gente está aqui, ora a gente está em outra cidade, em outro estado. Então, assim, a gente não pode parar. Tá certo. Mas antes da gente entrar nessa maratona toda aí de muito serviço, se apresente para nós quem que é o Eugênio. Conte para nós aí um pouquinho sobre a sua trajetória. Bom, meu nome é Eugênio Levi, como o Regis já disse. Sou nascido do Vale do Aço, em Timóteo. Me formei em mecânica em técnico em 1999, depois fiz a graduação de engenharia mecânica. Atuo na área industrial desde 2004, então aí já vão 21 anos dentro da área industrial, começando no chão de fábrica, né? A primeira empresa onde eu trabalhei foi a Uzi Minas Mecânica, como montador de estrutura, e depois fui galgando como caldeireiro, depois fui para a área de projetos em si, como desenhista projetista, depois como coordenador de projetos, coordenador de contratos, de planejamento, né? E hoje a vida me jogou, né, para trabalhar como PJ. Então eu tive a oportunidade de abrir uma empresa, né, que a gente até parceiro aqui também, né, fazendo a parceria aqui junto com o Regis, com o Pod Prosa, onde eu presto consultoria para empresas. Muito bom. Então, querendo ou não, nessa questão da indústria aí, né, Eugênio, você pegou um pouquinho de cada setor aí, né? Ou seja, desde a produção, aí você foi passando projetos, PCP, não é isso? Programação. E me fala aí, o que mais te impactou nesse mundo aí, rapaz? Eu falo assim que na minha veia corre a engenharia, né? Eu fico vendo assim a minha trajetória quando eu fui fazer o curso técnico, começar o curso técnico, eu queria curso de elétrica, mas não tinha vaga, só tinha vaga para a área de mecânica, técnico mecânico, né? Então foi o que eu entrei, assim, não poderia ter sido uma escolha melhor, né? Eu gosto muito da área de mecânica, né? A mecânica em si, né, assim, é muito abrangente, porque também tem a parte de tubulação, né, por exemplo, tem a parte de usinagem, tem a parte de caldeiraria em si, parte de estrutura, parte de equipamentos. Então é uma área muito vasta e, assim, como eu já passei em siderurgia, já passei em mineração, área portuária, celulose. Então, assim, tanto desde o PCP, já fui orçamentista também. Então, assim, é uma área muito, muito abrangente, muito legal, desafiadora. É muito legal quando você faz um projeto,
né, faz uma consultoria e depois você vê o que você galgou ali, o que você fez de projeto, né, ou que seja no planejamento aquilo dando certo, ou num orçamento, quando você ganha um orçamento, né, principalmente se for de uma empresa grande, então isso é muito satisfatório para mim, para minha pessoa. Então, assim, é uma área que eu adoro. Eu acordo todos os dias, assim, eu acordo cedo e tenho o prazer de ir trabalhar e fazer bem o que eu faço. Não, isso é fantástico, né, cara? Isso é fenomenal. É. Agora sim, Eugênio, eu gosto de fazer essas perguntas porque acaba servindo como inspiração para as pessoas que nos acompanham. O que te levou assim, a decidir pela engenharia? Você sempre sonhou com a engenharia? Era isso desde sempre ou passou a ser desde quando? Passou a ser desde que eu entrei na área industrial, né? Eu fui trabalhar, eu fui concursado público também do Estado, entre 2007 até 2009, durante 2 anos. Fui concursado do Estado mesmo, passei no concurso público, fiquei lá 2 anos e, assim, para mim, assim, foi um martírio. Foi um martírio, não desmerecendo quem trabalha, né, como concursado, como servidor público, mas, assim, aquela vontade de voltar para a área, de ver os projetos, assim, pôr a mão na massa mesmo, né, e ver a indústria crescer, ver o seu trabalho sendo reconhecido, sendo feito. Assim, então começou no curso de técnico mecânico, passei em outras áreas, mas assim, não tem como. Quando está na veia, e assim, eu acredito que você tem que fazer o que você é bom. Né? E assim, eu me considero uma pessoa boa naquilo que eu faço, né? Não estou me vangloriando, mas assim, até pela minha trajetória, né? Começar do chão de fábrica e estar hoje com uma empresa de consultoria, então isso assim, são poucas pessoas que conseguem alcançar isso e está tudo bem, não tem problema nenhum, mas assim, aí a gente vê que a gente está no caminho certo. Isso é ótimo, é ótimo. Agora, Eugênio, dentro desse mundo de projetos, que também, aí projetos é um outro mundo também, né? Projetos é um outro mundo. O que você fez assim, que você falou, poxa, cara, me orgulhei. Que coisa bacana, que projeto top, que brilhou seus olhos. Eu passei 5 anos no Espírito Santo, né, dentro da Samarco, trabalhando lá com empresas como coordenador de projetos, depois de contratos. E, assim, a empresa que estava fazendo a construção da 4ª usina de pelotização da Samarco, ela abandonou, né? A gente chama abandonou a obra. A empresa abandonou a obra, com a obra 92%, 93% concluída, né? De acordo naquela época, né? Com o pessoal da Samarco. E, assim, a gente entrou lá eu entrei numa empresa com um contrato pequenininho, e esse contrato pequenininho foi se transformando em contratos maiores e maiores. E quando houve o acidente da Samarco, né, em 2015, a empresa onde eu trabalhava como coordenador de contratos, a gente estava com 10 contratos na área. Então, assim, você sair de um contrato pequenininho, né, de 20, 25 pessoas, de mão de obra ali, e quando dá um acidente, você ter 140 funcionários, então, assim, é uma coisa gratificante. E você ter 10 contratos rodando ao mesmo tempo, né, tanto de manutenção, tanto de montagem, tanto de fabricação. A empresa onde eu trabalhava fazia as 3 coisas. Então, assim, é gratificante. Você vê a empresa crescer. E isso, assim, foi marcante para mim. O pessoal do Espírito Santo até hoje, de vez em quando, entra em contato comigo. Gente, volta para cá, volta para cá. Mas, assim, uma hora oportuna eu volto, se precisar voltar eu volto. Né? As coisas do mercado, a gente sabe que o mercado é bem dinâmico, né? Ele muda a todo momento. Então, assim, no momento certo, eu acredito que eu voltarei. Mas, assim, o pessoal... E fica aquela lembrança das pessoas também, né? Que a gente passou lá dentro, que eu encontrei lá dentro. E, vez ou outra, me chamam para voltar para lá, mas não é o momento...
Não, já estou em outro lugar, estou com outro projeto, estou com um outro pensamento, uma outra prioridade. Mas, assim, esse foi bem marcante porque, como eu falei, sair de uma empresa de 20, 25 funcionários e ir para 140 funcionários é difícil, não é fácil. Foi em 2 anos e pouco, né? E todas as grandes empresas, todas as empresas pequenas querem entrar lá dentro, né? Então, assim, tá todo mundo de olho. Se você perde qualquer coisinha ou se tem alguma coisa de segurança e meio ambiente, né, que pega muito hoje em dia, e já pegava naquela época, foi entre 2012 e 2015, e hoje muito mais. Então, se acontece qualquer coisa, já tem mais 10, 12, 15, 20 empresas ali para entrar no seu lugar. Então, assim, quando você faz um projeto, você cresce junto com a empresa, isso é legal. Não, tudo jóia. Eugênio, te peço até perdão, hoje eu Não, estou tudo bem. tossindo, estou resfriado. Mas, como a hidratação ela tem que ser constante, aí eu trouxe aqui para você um brinde aí do pessoal da Igarapé. Abre aí para ver o que nós temos. Eu vou chegar lá ainda, tá? Vou trazer meus brindes aqui, você vai entregar os meus brindes também. Isso aí. Ó, muito bom. Do verão. Muito bom. A garrafinha de hidratação. É isso Igarapé. aí. Isso aqui eu já vou trabalhar com ela amanhã. O bottom do o Pod bottom Prosa, do já Pod vou ter que Prosa. colocar aqui do avesso. Já vou usar agora. E aí, o chaveirinho também, chaveirinho, né, muito bom. É isso Legal. aí. Aí, muito bom. A Água Igarapé está sempre presente conosco aqui. É um prazer, né? É uma parceria duradoura e vamos para cima, né? Ainda mais nesse tempo seco, o que nós precisamos aí é hidratação sempre constante. Mas é isso aí. Ô, Eugênio, agora, você trabalhou muito tempo na indústria, né? E com muitas coisas, projetos, tal, enfim. O que te levou, né? Quais foram os ventos que te levaram a querer empreender? Foi situação da vida mesmo. Nesse caso da empresa Elmas Consultoria. Eu saí, fiquei quase que um ano passado todo, em Aracruz, no Espírito Santo. Surgiu uma oportunidade de trabalho. Eu fiz um orçamento para a empresa, para uma empresa de celulose, todo mundo sabe qual é, em Aracruz. Então, e a gente ganhou esse contrato. Era um contrato quase milionário. E o dono da empresa me chamou para fazer parte do quadro da empresa, já que eu fiz o orçamento para acompanhar a obra. E a expectativa era de que conseguisse novos contratos. Esses novos contratos não vieram, né, por N fatores, que não vem ao caso aqui agora. Eu fui dispensado e eu voltei para Belo Horizonte. Ao voltar para Belo Horizonte, eu vi uma dificuldade assim, na área aqui de engenharia de ser contratado como CLT. Apareceu uma oportunidade, uma empresa falou, preciso de consultoria aqui, eu estou precisando de um engenheiro aqui mais experiente, mas tem que ser como PJ, e PJ a gente sabe, né? Trabalha uma quantidade de horas, recebe ali. Eu falei, bom, já que apareceu a oportunidade, né, a gente pega o limão e faz uma limonada, não tem problema. Né? Então, a gente tem que fazer acontecer. Então, foi nesse intuito, já que, lógico, todo brasileiro gosta de empreender. Né? E então, surgiu a oportunidade, eu com toda a minha experiência, né, de já ter passado em várias, desde a qualidade, né, desde o chão de fábrica até a entrega de produtos de contratos para as empresas. Então, eu falei, bom, eu vou montar uma empresa de consultoria. Então, se a empresa precisar de um orçamento específico, eu faço. Se precisar de um levantamento de campo, eu faço. Se precisar de um projeto, eu faço. E aí nós vamos, né, se precisar de uma consultoria em qualidade, a gente faz também. E foi nesse sentido. A vontade é a oportunidade que apareceu, né, de ser empreendedor. Então, a gente continua na área, está dando certo, está dando super certo, e eu estou avançando.
né? E as Mas coisas assim, vão você acontecendo. pensava em empreender antes ou era um sonho seu ou só porque aconteceu? Não um sonho em si, assim, eu sou bem tranquilo quanto a isso, né? Em 2011, por exemplo, eu tentei montar uma empresa de projetos também em Ipatinga. Eu fiquei com ela aberta durante 6 meses, mas aí veio, inclusive eu fiz até detalhamentos e projetos da P52 da Petrobras. Foram cerca de 250 toneladas de projeto. Então foi um projeto grande, era eu e um sócio na empresa, e a gente tentou manter ela por 6 meses, mas veio a crise do petróleo, né, aqui no Brasil, a questão do petrolão, aquela questão toda, e afetou todo o Brasil, né, não só na questão de petróleo, mas todas as empresas deram uma segurada, né? Então, em 2011, eu tentei já abrir uma empresa de projetos naquela época, né? Eu era mais novo também, né? Estou falando aí de 12, 13 anos atrás, né? Então, assim, eu trabalhava só com projeto mesmo, não tinha essa parte de consultoria. E apareceu a oportunidade para eu voltar como CLT, vamos lutar como CLT, não tem problema não. E agora essa oportunidade de novo, e espero que assim eu possa galgar essa parte aí de ser um consultor aí, né, e abrir uma empresa, um empreendedor mesmo. Agora, qual que é a especialidade da Elmax? Elmas. Elmas, me Elmas. perdoa, me perdoa. Eugênio Levi Meireles Araújo Souza. Elmas. Eu acho que semana passada eu até falei errado. Eu falei Elmax. Onde que eu tirei o X? Me perdoa, me perdoa. Erro Tem acontece. alguns outros concorrentes aí com X no final, a gente sabe. Elmas, me perdoa. Mas qual que é a especialidade da Elmas? Bom, como eu já tenho muita experiência, né, e como eu falei, né, em várias áreas da indústria, né, em vários tipos de indústria também, eu tenho um pouquinho de cada coisa. Mas a minha especialidade maior é com relação ao projeto, orçamento e levantamento de campo. Né? Assim, são coisas que, por exemplo, a qualidade eu conheço, sei, já trabalhei. Né? Planejamento, já fui coordenador de planejamento, mas eu não tenho tanta experiência, né? Assim, porque a minha área vem do chão de fábrica. Então, assim, essa parte de projetos foi a que me chamou mais atenção na área de estrutura, de caldeiraria e de equipamentos. Então, assim, no orçamento, mão de obra também, questão de orçamentação, de mão de obra, de fazer um orçamento ali bem feito, né? Hoje, imposto no Brasil é para tudo quanto é lado, né? Você tem que trabalhar quase que como um contador, né? Então, essa parte de orçamento, a parte de projetos e a parte de levantamento de campos é o principal. Agora, vamos lá. Eu quero explorar um pouco mais sobre essa questão de levantamento de campos. Mas antes de chegar neste assunto, vamos abordar aqui sobre projeto. Projeto é um tema que eu gosto, a gente desafia nessa área aí também. Mas quando você fala de projetos, qual área mais específica assim, de projeto que você pega, né? Você mencionou um pouquinho tubulação, estrutura, tal, mas o que hoje a Elmas faz? A Elmas trabalha mais na parte de consultoria em projetos, né? Na parte de uma consultoria assim, personalizada e assim, hoje o meu foco está bem grande, né, em parte de consultoria, em soluções de manutenção, né, de troca de equipamentos. Né? Então, assim, a gente pega, por exemplo, eu pego uma nuvem de pontos, né? Eu já fiz vários relatórios, né? Tem que trocar um equipamento, tem que trocar um transportador inteiro, tem que trocar um silo,
tem que trocar uma parte de uma coifa, de aciaria, tem que trocar um equipamento lá dentro. Então, você tem que entender as dificuldades, né, ver toda a parte de segurança, que hoje é muito importante. As empresas pegam muito no pé disso, né? Não adianta você pensar assim, eu vou tirar o equipamento de qualquer jeito, eu vou usar um olhar só, Não, você tem que ir lá e dar solução para o cara, para a empresa, e você tem que dar com segurança e qualidade, coisas viáveis, né? Então, assim, você tem que também trazer para você a parte de custo, né? A parte também de tempo, né? Porque a gente sabe que uma empresa parada um dia, né? A gente imagina uma planta de uma mineradora parada durante um dia, fez um planejamento de 5 dias, mas vai ficar um dia a mais porque o equipamento que teria que ser trocado, teria que ser reparado, ele não foi por causa de um erro de projeto. Né? Então, assim, um dia é muito dinheiro envolvido. Então, assim, você ter essa noção, ter essa abordagem de você saber o que fazer, como você pega um equipamento, como você retira, que tipo de equipamento você precisa para tirar aquele equipamento. Então, hoje eu estou mais focado nessa área, né? Nessa parte de dar soluções de manutenção, de troca de equipamentos de grandes empresas. Que, querendo ou não, isso aí já seria um levantamento de campo, né? Sim, já é um levantamento de campo, porque você trabalha, apesar de ser às vezes está numa nuvem de pontos, mas é como se você estivesse lá dentro. Então, assim, você está vendo o equipamento, você está vendo as dificuldades, você tem que dar solução. Se não tiver ponte rolante, como é que você faz? Como é que você vai tirar aquilo ali? Né? Se for um equipamento grande, de 40 metros, como é que você faz para entrar esse equipamento lá? Você tem que tirar. Para desmontar é mais fácil, mas e para você entrar com um equipamento grande lá? Como é que faz? Até a estrutura viária. Então, assim, um equipamento de 40 metros, né? Você precisa de batedor, você entra dentro de uma planta, né? Uma vista superior da planta, né? Você tem que fazer ali a movimentação do caminhão, da carreta, ela vai conseguir virar, onde ela vai manobrar, né? Às vezes tem que tirar espaços, né? Às vezes você tem que criar uma estrada onde porque o equipamento não vai conseguir chegar, né? E assim, se a gente imaginar assim, mas chegou há 10 anos, chegou desse jeito. Mas há 10 anos, em 2 anos, a área industrial muda muito, dependendo, assim, e muitas áreas não conversam com outras, né? Essas disciplinas, né? De civil, elétrica, tubulação, a própria mecânica, estrutura, às vezes elas não conversam entre elas. Então, assim, você achar assim que eu vou entrar do mesmo jeito, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz há 10 anos atrás. Às vezes o pessoal até fala, né? Não, Eugênio, pode vir tranquilo, porque tem uma ponte aqui, tal, aí a hora que você chega lá, a ponte está sem nenhum tipo de manutenção, porque a ponte que existe lá foi montada exclusivamente para aquele equipamento, desde então nunca mais utilizou. Aí começa a vir as surpresas, né? Exatamente. Você vê e você entender a dificuldade, né, do que a empresa realmente precisa, isso requer experiência, né? Como eu falei com você, se fosse há 10, 12 anos atrás, na primeira empresa que eu tentei montar de projetos, a minha era só projetos, eu não tinha essa visão, né, de você estar na área ali, de estar... É uma atuação totalmente diferente. E é um trabalho, assim, ao mesmo tempo que ele te requer muito de pensar, né, porque você tem que dar soluções, mas também muito gratificante quando você vê que o seu relatório, o que você mandou, o cara nunca pensou, nunca viu aquilo ali, ou então, às vezes, um próprio gerente que nunca foi na área, né, e olha assim, esse cara aqui, ele tem essa visão. Então, você vai entrar com equipamento... por exemplo, eu fiz um relatório no início do ano,
uma empresa, eles estavam querendo montar, era um silo até pequeno, mas o silo, eles estavam querendo montar ele em partes, levar para a área onde ia ser montado e fazer a montagem dele final em campo. Eu falei, gente, e foi dado para mim, né, gente, o pessoal está querendo uma solução, está querendo fotos e tal, da nuvem de pontos, ver se é possível, ver se é viável, um passo a passo de como é que o pessoal vai fazer. Eu falei, não, pode deixar tranquilo. Eu falei, gente, aonde vocês estão querendo colocar isso, tem estrutura em cima, tem estrutura na lateral, essa peça pode vir inteira, você coloca uma monovia em cima, né, coloca uma viga com uma monovia em cima e você consegue levar esse equipamento lá para dentro inteiro sem muita dificuldade. A dificuldade é que você vai ter que... Aí você pensa assim, poxa, mas vou ter que fabricar e montar uma monovia. O que é melhor, você fazer isso ou você levar partes segmentadas de peça para ser montadas em campo sem garantia? Você vai ter que fazer um teste de solda num local que não é adequado, você vai ter que fazer um ensaio não destrutivo. Então, assim, por que não levar? Fica muito mais barato. Você colocou o equipamento no lugar, a monovia conseguiu levar. Assim, imagina a quantidade de mão de obra, né? Quantos soldadores, quantos dias ficariam ali, montadores. E outra coisa, ia ter que ter também catracas, talhas, para fazer a montagem desse silo. Então, assim, você acaba economizando. E isso é só com o tempo que você tem e essa experiência diária também. Uhum. Agora, você falou algumas vezes aí dessa nuvens de ponto. Sim. O que seria? Hoje, existem alguns tipos de levantamento de campo, né? Como você falou. Tem um levantamento de campo tradicional, né? Que eu faço um levantamento de uma peça, ou de um equipamento, ou de uma melhoria. Existe o levantamento de campo de fazer a nuvem, né, de pontos, hoje, que a gente chama. Pode ser com drone, tem empresas que fazem com drone, né, vai passando o drone e vai tirando fotos da área, dos espaços, se for espaço aberto. E tem um scanner, né, um escaneamento da área. O escaneamento é um aparelho fotográfico que ele faz a fotografia do espaço, tanto na horizontal quanto na vertical, em 360 graus. Então, você vai tirando de vários pontos, né, de vários pontos na área, um ponto tem que ver o outro, onde você vai fazendo escaneamento, depois você monta e tem a área completa ali, onde você precisa. Esse é o escaneamento de pontos, o escaneamento, a nuvem de pontos. E outra parte também de levantamento de campo é a engenharia reversa, né? Existe também a engenharia reversa, mas é mais complexa, é mais trabalhosa. Normalmente, são poucos equipamentos, poucas coisas que fazem isso. Mas você faz? Eu faço, mas é uma coisa mais complexa, é uma coisa mais cara, porque normalmente hoje a tecnologia está muito avançada, né? Assim, eu vou colocar um exemplo. Vamos supor, uma ponte rolante que precisa ser trocada, uma ponte rolante de 40 anos atrás, hoje, com a tecnologia que tem hoje, se reduz em peso 25% de uma ponte rolante, em eficiência se aumenta em 25% a 30% por causa da tecnologia. Não vale muito a pena hoje fazer essa engenharia reversa, até porque fica caro, você tem que tirar equipamentos por equipamento. Um eixo, você vai ter que mandar para a metalografia para saber que tipo de eixo que é aquele ali, ou então fazer um cálculo, né? Fazer um cálculo para ver qual material que existe aquilo ali. Então, é uma coisa mais... vale a pena se o negócio for muito certo e a tecnologia ainda for muito boa para fazer essa engenharia reversa. Né? Hoje, às vezes, é melhor você já comprar uma coisa com a tecnologia pronta, porque você vai reduzir peso, você vai aumentar a eficiência. Entendi. Né? É um negócio que você tem que colocar, vamos dizer assim, coloca na ponta do lápis ali, para ver até que ponto que é necessário. Né? E no caso,
uma coisa não substitui a outra, tá? Assim, você vai fazer uma nuvem de pontos. Ok. Para você fazer essa nuvem de pontos, para locais abertos, para equipamentos grandes, para coisas sem muita precisão, ela funciona. Mas você, por exemplo, fazer uma nuvem de pontos para tirar a medida de um eixo, se você precisa fabricar um eixo novo de acordo com aquele que você está querendo trocar, já não funciona. Tem que ser o levantamento de campo, manual mesmo, com equipamento ali, com micrômetro, com micro, com uma trena. Já aconteceu de eu ter nuvem de pontos, né? Tá ali, vai precisar trocar o equipamento, eu ter que ir na área para tirar a medida de furação, porque a medida da nuvem de pontos não estava confiável, ou então não foi feito da maneira certa essa nuvem de pontos, né? Porque a nuvem de pontos, se você colocar ela aqui, ela vê daqui para lá, né, 360 graus, horizontal e vertical, mas ela não vê aqui atrás. Então, se você não tirar um ponto aqui atrás também, você não vai conseguir ver o que está ali atrás. Então, já aconteceu, né, de outras pessoas, não, tem nuvem de pontos, beleza, vamos lá. Mas essa parte aqui que eu preciso não tem. Então, assim, aí você tem que voltar lá, às vezes fazer um levantamento manual mesmo. Às vezes você vai, viaja, você gasta seu tempo para chegar lá e tirar uma medida que você demora 15 minutos. Medida de furação. É uma medida de furação, por exemplo, ou uma medida de precisão. Mas aí é aquela questão, né? Errar é mais vergonhoso, né? Chegar e não montar. Aí então, assim, você tem que melhor escolher a vergonha que você quer passar. Exatamente. Ó, isso aqui não está legal, é melhor realmente, como você falou, do que entregar um projeto errado e depois é seu nome que está lá. Com certeza. Pô, foi o Regis que fez isso aqui, foi o Eugênio que fez isso aqui. Então, às vezes, é melhor você tomar um prejuízo, ficar no prejuízo, fazer o negócio bem feito, não tem problema, né? Assim, e a gente erra, não tem jeito, todo mundo erra, mas assim, um equipamento que custa milhões, por exemplo, eu já fiz um levantamento de campo, a pessoa da engenharia dessa empresa tinha comprado um dumper, era uma empresa de mineração, comprou um dumper para forno e tal, comprou o dumper, beleza. E falou assim, Eugênio, vai lá e vê se pega o desenho do dumper, vai lá a 15 metros de altura, né, o dumper, 3,600 de diâmetro, vai lá e vê se a furação vai bater, porque aí eles ficaram com medo. E o dumper já estava na empresa para ser trocado, ia ser trocado numa parada de usina. Subi na plataforma elevatória, né, e, pô, como é que você mede um negócio de 3,60 metros em cima de uma plataforma elevatória? Eu tenho os meus métodos, né? Eu tenho a minha experiência. Na hora que eu desci, tirei as medidas que eu precisava lá, coisa de 40 minutos, que eu fiquei lá em cima, tirando as medidas, conferindo. Desci, fui para a sala, peguei o desenho, falei, gente, vocês compraram um dumper 200 milímetros, 20 centímetros, com um diâmetro de 20 centímetros maior. Ele é de outro forno. E isso eu estou falando de quando você compra um equipamento, coisa de R$500 mil de reais há 10, 12 anos atrás. Então, assim, quem passou vergonha foi o cara, né? Pô, vou fazer o levantamento antes, cara. Vou fazer depois. Depois que a peça está aqui, já estava programada, vai ter parada de usina e nós vamos trocar o dumper. E ninguém teve a curiosidade de ir lá e conferir. Quando você fala de 200 milímetros, parece ser quase nada, né? É quase nada. Quase nada para civil, né? Porque para mecânica. Teve uma história, rapaz, que você me fez lembrar aqui. Aí tem um amigo meu, ele é projetista de São Paulo. Aí nós erramos um projeto de um eixo, né? Tem anos. Meu Deus, e agora? Tal, era um puta eixo, assim, tipo 3,600 de comprimento. Tal. Muito grande. Aquele material. Pensa, eixo aletado e tal. E assim, o eixo já estava fabricado, só que
para a máquina elétrica, né? Aí tem o entre-rolamento. Aí, ou seja, eu estava jogando 15 milímetros para fora. Aí eu liguei para ele e tal. Falei, amigão, me ajuda aqui. 15 milímetros para fora. E aí, o que eu faço? Não, não esquenta não, só 15 milímetros. Só 15 milímetros? Não tem nada a ver. Se isso fosse para civil, né? Porque para nós, pelo amor de Deus. Ou seja, 15 milímetros, né? Não, se a gente tivesse construindo uma parede, não tinha problema não, só, mas é um eixo. Porque, assim, às vezes a gente pensa que, né, você chega numa mineradora, aí você vai ver aqueles equipamentos, tudo. São equipamentos robustos, vamos dizer assim, pesados, tal. Mas, querendo ou não, aquilo tem uma precisão para o funcionamento, né? Ou seja, para a mecânica não permite. Mas eu contando essa história, e, na verdade, eu faço essa ilustração justamente para a gente chegar em um ponto aqui que eu acho que é legal. E ninguém melhor do que você para poder falar sobre isso, porque você está diretamente no campo aí lidando com isso. Hoje nós temos muitas tecnologias. Então, você falou aí do scanner que faz aí essa malha de pontos, esse mapeamento, vamos dizer assim, essa vista de planta. A gente tem, por exemplo, alguns outros equipamentos, o laser também, que faz coletas de dados para engenharia reversa e tal. Mas o que de fato hoje nós temos a mais? Qual que é a diferença de um equipamento para outro? Um escaneia, porque assim, eu tenho essa dificuldade de compreensão ainda. Uhum. Por exemplo, tenho alguns equipamentos que às vezes eles coletam só medida, mas que não fazem a imagem. Aí, mas nós temos equipamentos que fazem a imagem. E agora você me fala aí dessa malha, que não tem tanta precisão, mas a gente tem alguns equipamentos também que fazem essa imagem com um grau de precisão um pouco maior. Conta essa história aí. Cada tecnologia serve para um tipo de serviço, né? Quando você faz a nuvem de pontos, quando você faz as fotos, né, como eu falei, assim, não é um serviço de precisão. Uhum. Você consegue tirar você consegue tirar medidas, né, sem problema algum. Mas se for uma coisa muito, como eu disse, se for uma coisa de furação, né, quando a gente fala de furação, 5 milímetros, por causa de 5 milímetros, separa, digamos aí, 10, 15 pessoas na área até se abrir essa furação nova. Então, assim, esse escaneamento, né, ele serve para medidas mais grosseiras, como você disse, quando você vai numa mineração. Para isso, a gente tem alguns recursos, como, por exemplo, eu preciso de uma furação ali, o negócio está muito longe, ou foi o cliente que me mandou de outro estado, não tem como ir lá, ou então o cara não quer tirar a medida, a pessoa não quer. Pô, eu coloco um oblongo ali, resolvo a minha vida. Sim. Não tem problema. No projeto eu coloco lá um oblongo e tá pronto. No caso desses equipamentos que fazem medições mais precisas, elas são precisas até um certo ponto, né? Tem os equipamentos a laser, né, que você consegue muita precisão, mas algumas você já começa a partir para um lado mais assim como eu diria, de uma coisa levar a outra, né? Vamos supor, você precisa de uma caixa de mancal. Você coloca o laser lá e faz, você tirou a medida lá de onde vai o rolamento. Pô, a medida lá aonde vai o rolamento é 380, né, que você tirou pelo laser. Ele te deu zerado, 380. Mas o décimo ali, aí você já vai... Qual que é a especificação do rolamento de diâmetro de 380 que eu preciso para precisão ali? É um H7 minúsculo, é um H7 maiúsculo, é menos décimo, é mais décimo. Então, assim, uma coisa te leva a outra nisso, né? É automático, né?
Por exemplo, não existe uma tabela de rolamento de 397,5. Ou você vai achar um rolamento de 400 ou de 380. Então, assim, mas as medidas desse laser elas saem bem precisas. Sim. A questões de décimos, de centésimos ou de milésimos, aí vai para cada tabela de cada tipo de equipamento e o que você está precisando usar. Né? Vamos colocar o contrário. Você tem um rolamento, você faz esse laser nela, ela vai te falar, olha, o diâmetro externo é 380 e o interno é 280. O milésimo, o centésimo ali, você colocar o eixo, aí é você que vai informar, de acordo com a tabela. A gente tem livros, né, grandes literaturas, que informam todos esses tipos de tolerância. Muito bom, muito bom. Então, ou seja, é sempre válido aí a gente ter, se tem o laser que fez a leitura para você, mas se valer também dos catálogos. Por exemplo, Sim. não, eu vou fazer uma montagem, um rolamento, bacana, eu vou consultar um catálogo do fabricante do rolamento. E eu vou estar muito bem garantido nisso, né? Isso, tanto da tabela do rolamento e tabela de tolerância. Aí você já entra, ó, o mancal meu precisa de ter uma tolerância de mais 0,1, mais 0,05. Então, quer dizer, você garantiu ali a tolerância de acordo com a tabela daquele rolamento que especifica qual tolerância que você precisa. Muito bom. Eugênio, agora, dentro deste mundo aí de levantamento de campo, né? Então, por exemplo, o que mais que nós poderíamos encontrar aí que seria agravante, né? Que você considera agravante para que a gente tenha um bom levantamento? Quais que são os fatores assim que implicam nisso? Vamos dizer assim, e também emendando essa pergunta, né? Como o PodPros ele tem uma finalidade aí quase pedagógica, né? Porque a gente acaba trazendo tantos profissionais aqui, e eu acho que o que é o gostoso disso tudo é porque, por exemplo, para os alunos de engenharia que estão aí nos acompanhando e que talvez não teve essa oportunidade ainda de ir no campo realmente ver como que acontece, mas aí de repente você tem aqui o Eugênio que já foi e você está podendo extrair uma experiência do Eugênio. Isso aqui é muito válido. Então, assim, comenta para a gente quais que são as dificuldades também que nós podemos encontrar. Quais que são esses fatores, né, que implica em um levantamento de campo? O primeiro de todos sem dúvida nenhuma, é a experiência. Né? Você tem que ter uma experiência legal para você fazer isso, para você entender, para você dar solução para o cliente. E, assim, tem pessoas que nasceram para trabalhar com projetos em sala, não tem problema nenhum. Né? Isso acontece. Isso tem muitos profissionais que, se você me pedir para mim, assim, a gente faz um projeto de um eixo, ou então desenha aqui tudo certinho, uma caixa de acoplamento. Eu não tenho tanto essa experiência. Tem gente muito mais qualificada que eu, né, que vai fazer um projeto ali perfeito para isso. Então, assim, você ter essa experiência de campo. Uma coisa que atrapalha hoje muito que a tecnologia ela serve para te ajudar, mas hoje, assim, atrapalha um pouco também essa questão do modelamento 3D, né, que o pessoal fala, ou 4D, enfim. Às vezes a pessoa está ali tão focada em fazer um modelo bonitinho, cheio de cor, mas não traz a solução para o cliente. Né? Então, assim, não adianta você saber modelar se você não está trazendo uma solução para o seu cliente. Né? Não adianta você saber... eu uso muito a frase assim, potência não é nada sem controle. Né? É você ter uma Ferrari e colocar um pneu de Fusca nela, na Ferrari. Não vai adiantar.
você tem potência demais, né? É uma frase antiga aí da nossa época. Potência não é nada sem controle. Se você tem um pneu de Fusca ali que não vai te dar controle nenhum. Então você tem que unir as duas coisas. A pessoa está ali, como eu falei, não tem. E a gente pega muitos casos desses, tá? Eu pego muitos casos onde a pessoa assim, fez um modelo bonitinho, cheio de cor, mas não funciona. Sim. Porque a pessoa não tem experiência, nunca foi na área, nunca viu a dificuldade. Eu peguei projetos, por exemplo, de um virador de mancais, só que mancais grandes, para cuidar de manutenção de equipamentos de panela de gusa. Fizeram um projeto bonitinho lá, cheio de cor, vai virar para o cara da manutenção. Ok. Aí foi lá, pegou o suporte para colocar no mancal. O mancal tem as furações próprias dele, né? Tá batendo a furação, beleza e tal. Aí eu falei assim, e como é que o cara vai passar o pino aí? Ah, mas como assim? Tem furação, tá batendo, mas de um lado você fechou, do outro lado você fechou, o mancal tá no meio, como é que o cara vai enfiar a mão lá dentro para colocar esse pino? Ninguém tinha pensado nisso, não. No modelo 3D estava lindo, estava bonito demais. E, assim, mesmo não indo em campo, mas assim, a experiência de quem faz o projeto, e isso é importante, essa experiência de campo. Porque quem já foi no campo sabe o quanto o pessoal de manutenção ou o pessoal que vai fazer a montagem sofre. Né? Não é só o bonitinho 3D. Eles falam, né? O bonitinho, mas miserável, né? Exatamente. Quando eu iniciei no setor de projetos, aí tinha um amigo meu que ele falava, você está querendo entrar mesmo nesse negócio aí, você sabe que vai ter que ter duas mães, né? Uma é a sua, que você ama em casa, e a outra é para ser xingado, porque né, os negócios der errado, o pessoal, é o projetista que fez, tal. Eu vim do chão de fábrica, eu xingava demais os projetistas, tá doido? Depois que eu fui para projetista, eles me xingavam lá. Não, mas é real isso aí, Sim. E acontece assim muito, né? Graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de compartilhar o conhecimento com alguns colegas no setor onde eu trabalho hoje, né? Assim, e eu falo muito com eles que o que nós temos que pensar, né? Igual, por exemplo, quando a gente entra para a GDIT, e esses tempos para trás aí, eu fui fazer um treinamento com eles, e aí nós estávamos entrando, vamos dizer assim, numa disciplina de cotagem funcional. Então, ou seja, o que é a cotagem funcional, né? E antes de você fazer, você tem que ver também a funcionabilidade do componente, para que você consiga definir de fato, né, toleranciamento, você vai definir qual que vai ser o GDIT ali, que melhor aplica, por que você está colocando, para que você não onere o custo também de fabricação, mas para que você também não deixe, né, sem colocar em um local necessário. Então, ou seja, tem todo vamos dizer assim, toda essa ciência, né, que envolve o projeto. E não somente isso, aí quando você pega equipamentos, vamos dizer assim, equipamentos pesados, que vai para uma montagem em campo, que vai precisar aí, por exemplo, de um muque, de um guindaste. Imagina só, você descobrir que errou a furação com a peça içada a, sei lá, 40 metros de altura e, de repente, faltou 3 furos. Ninguém viu, então ninguém viu. Ninguém pensou nisso antes. Tipo assim, é um custo por causa de um furo. E, normalmente, né, claro, tem os erros macros, né, mas tem muito erro micro, né, pequenos, mas que geram um impacto gigantesco, né, vamos dizer assim, no resultado da obra como completo, né? E tem muito erro primário, né, assim, questão de medida, né, questão de escalonamento de peça. Em projeto você vê muito,
né? Uma parte que eu faço também de verificação de desenho, assim, você vê muito erro, às vezes primário mesmo, questão de material, né? Às vezes a pessoa faz um desenho, tem uma memória de cálculo daquele projeto, a pessoa não se dá nem o trabalho de ver que material que está sendo empregado, né? Tá tudo lá como ASTM A36, ou então pega aqui borracha, uma parte que é de borracha, de polipropileno, e cola dentro de baixo, e aquele ali vai para frente, e depois que está fabricado, assim, na hora de montar, a gente vê, assim, como eu vim do chão de fábrica, eu tenho muito essa preocupação, né, de fazer, assim, que o negócio chegue lá e vai montar, né, e assim, com no menor tempo possível e no menor custo possível. E tem coisa que tem que ficar complexa mesmo, não tem jeito, né? Tem coisa que é mais complexa. Você vai fazer a troca de um transportador em balanço, ele é em balanço a 15 metros de altura. Então, quer dizer, aquilo ali, como você falou, você vai gastar um guindaste, né? Você vai gastar o tempo de pessoal ali, mas imagina, como você falou, se você erra a furação lá na base civil. Pô, você colocou o guindaste lá, ele está lá e não está batendo. Como é que você vai fazer? Então, assim, esse levantamento de campo, essa coisa bem feita, e quem tem essa visão, poxa, não é só montar, é como vai montar, o que eu preciso, né? O que é importante. Tem coisa que é importante, tem coisa que você pode, como eu falei, pô, você está com uma dúvida, faz um oblongo, né? Você está preocupado ali como é que a pessoa vai montar, pô, coloca uma solda de campo, não tem problema, você pode colocar uma solda de campo, mas essa visão, você mandar um equipamento que depois não monta, cara, isso aí fica ruim, fica chato, né? Você começa a ser mal visto, você pode ser dispensado, Com pode. certeza. Agora, assim, até porque quando você está fazendo o projeto e você visualiza, fala, não, espera aí, para esse tipo de montagem aqui, realmente nós vamos ter que ter uma solda de campo. Então, ou seja, primeiro nós vamos fazer essa montagem, depois... Isso é só com experiência mesmo. Bacana. Não tem... Né? Permite. Agora, por exemplo, você requerer uma solda de campo, porque vai entrar no grupo dos improvisos, né? Ninguém tinha pensado nisso antes. Porque até então a gente foi para o campo só com uma parafusadeira lá, uma máquina de torque, só isso. Não tem solda, Agora, não tem solda, maçarico, não tem nada. Não precisa. É só chegar lá e pá, pumba, montou. Aí, de repente, não, agora ó, vai ter que soldar aqui, vai ter que furar, vai ter que cortar, porque senão não dá. Agora corre aí. Igual você falou, quando você presta serviço para uma mineradora, por exemplo, uma hora parada milhões aí que está indo embora. E aí o pessoal começa a esquentar um pouco mais a cabeça, né? E esquenta e vem a cobrança. E assim, eu sou uma pessoa muito preocupada, eu fico muito chateado. Já errei muito na minha vida. Assim, já errei furação também, como a gente está falando aqui. Já errei chapa, já errei muita coisa. Já errei orçamento também. Por exemplo, eu já fiz um orçamento todo em cima de material de aço comum. Na hora que chegou o pedido, a empresa falou, não, você não viu o desenho, o orçamento é todo as peças são tudo de aço inox. Então, quer dizer, você onera ali 50% a 60% do material. E a mão de obra também, que é uma mão de obra mais especializada. Então, assim, aí você fica de cara grande, você fica chateado, é ruim demais, né, esse tipo de erro. Por isso eu tomo todos esses cuidados quando vai se fazer um levantamento de campo, na hora que eu vou fazer uma consultoria, um relatório, de olhar tudo, de verificar o que é mais simples. Se não tiver solução, tiver que desmontar um equipamento, nós vamos desmontar. Como você disse, eu não posso chegar lá e falar, agora eu tenho que desmontar. Isso é realmente, assim, aí é
um erro até de conceito, né? Que eu falo assim, você pode até errar alguma coisinha, mas se você errar o conceito do que você precisa, aí já é um erro mais grave. Eugênio, agora a gente já está indo para a reta final. Incrível, cara. Incrível. Brincadeira. Mas me fale que hoje, qual que é o seu mercado? Quem que é as pessoas que podem te procurar? Você presta serviço para quem, exatamente? Eu presto serviços para empresas de engenharia já consolidadas no mercado, né? Às vezes estão precisando de um serviço pontual ali. Pequenas empresas também que estão, às vezes, conseguiram entrar numa outra empresa grande, que está precisando fazer um orçamento, não tem essa questão de imposto, não sabe fazer como calcular uma mão de obra, o que tem que ser feito ali, tem equipamentos de proteção, às vezes tem um ônibus, então isso tudo entra dentro de um orçamento. O levantamento de campo, né, para as empresas, eu preciso fazer uma melhoria, né, num equipamento, né, pode chamar o Eugênio vai lá com experiência também, isso pode funcionar, isso não funciona. Então, e empresas maiores também, que já é um pouco mais difícil de entrar, mas assim, se precisar de uma consultoria, questão de planejamento, questão de visão de prazo de entrega, então assim, podem me procurar. Na área de projetos também, né, se precisar fazer um modelo 3D de alguma peça, eu estou com uma dúvida, isso aqui é melhor fazer um 3D, eu quero fazer um 3D de um equipamento, quero fazer um 3D de uma planta, isso também eu trabalho. Fazer os projetos em si, os projetos de AutoCAD em 2D, projetos de fabricação, né? Então, assim, eu tenho um pouquinho de experiência aí, uma experiência na parte de fabricação, na parte de mineração, siderurgia, nessa parte de consultoria. Então, podem me procurar, podem ficar à vontade. Muito bom. Muito bom, Eugênio. Fantástico. Passou rápido mesmo. Passou muito rápido. Então, pessoal, para vocês aí que nos acompanham até aqui, já vão pedir o pessoal, né, Eugênio, para comentar, deixar nos comentários dúvidas. Podem me chamar, meu telefone está aqui, meu LinkedIn Eugênio Levi, né? Estou começando aos pouquinhos, então assim, já fiz minha marca, já estou aqui participando do podcast, já estou como parceiro aqui do podcast. Vou ter daqui a pouco meu LinkedIn da minha página, da minha empresa lá, mas pode procurar Eugênio Levi, se precisar. Gente, eu não tenho problema nenhum, tá? Meu conhecimento, se precisar de uma opinião, eu não vou cobrar por isso não, gente. Eugênio, o que você acha disso aqui? O que você pensa? Aqui, pode me chamar, pode ficar à vontade. Meu telefone está aí também, pode me chamar no WhatsApp. Não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum de compartilhar o meu conhecimento também, não. É isso aí. Então, pessoal, se vocês precisam aí de uma consultoria voltado aí para essa levantamento de campo na indústria, pessoal, Elmas, não falei errado, Elmas, conte aqui com consultoria, Eugênio, está aí disposto, está disponível e sempre surge, né, oportunidades novas. Eu até costumo dizer o seguinte, a gente acaba não, por mais que tenha o know-how para uma determinada área, o que está muito específico, mas também, de repente, se surgiu uma nova oportunidade, você não sabe quem perguntar, chama o Eugênio. Fala, Eugênio, por algum acaso você mexe com isso, você conhece alguém que também faça? Porque, às vezes, pode ser que ele tenha uma solução para o seu problema e que está aí muito fácil para poder ser resolvido. Ou não é? A gente fala, né? A gente não precisa, às vezes, ser importante. A gente tem que conhecer as pessoas importantes. É verdade. Então, assim, eu conheço muita gente, tem muito tempo que eu estou na área industrial. Então, se você tiver alguma dúvida, se você precisar de algum profissional, eu posso indicar, né, para cálculos, para
questão de tubulação, que nem a gente falou, questão de elétrica, o que precisar, questão de civil, a gente tem também pessoas qualificadas que podem te ajudar melhor. É isso aí, pessoal. E nós temos uma novidade aqui para falar para vocês. O lançamento do livro Ouse Sonhar já está aí com data marcada. O nosso lançamento será no dia 30 de setembro agora de 2025, no restaurante Fazenda do Viganô, em Ibirité. Então, entre aí e comente também. Continue nos seguindo para que você tenha mais detalhes. O livro está assim sensacional. Eu espero que encontrá-los lá. O Eugênio já marcou presença, o Dia Anderson, 30 que de está aqui setembro. conosco, já está aí com presença confirmada, só falta você. Um forte abraço, fique com Deus, que o Senhor nos abençoe. Amém.